De volta aqui ao Entre Estrelas e retomamos a conversa com Hugo Sousa. O Hugo acabou por nos dizer que, para a felicidade da sua mãe, terminou o curso de Educação Física, mas ainda não nos disse quando é. E foi nessa altura, foi mesmo na altura em que terminou o curso, que já tinha muito trabalho na área do humor e que pensou que realmente era disso que podia fazer a sua vida. Exatamente, que foi em 2004. E 2004 é que eu depois comecei, é que isto da comédia começou para mim começou a disparar e a ter mais trabalho. E desde aí que não faço outra coisa. A nível profissional, Ai, que bom! Desde 2004 que só faço comédia. Está aqui, está a pedir a reforma. Nunca tive um emprego. Nunca tive um emprego. Estou a brincar. Não, mas isso é muito bom, porque repare, num país tão pequeno como Portugal, e como disse muito bem, que de repente os profissionais da área do humor, o stand-up comedy e tudo isso salta para ai, está-me a faltar a palavra, para o estrelato, e toda a gente começa a dar para a ribalta, e toda a gente começa a dar muito mais importância ao humor. É interessante perceber que, porque depois não foi só o Hugo, foram várias pessoas que apareceram e que conseguiram começar a fazer disso apenas a sua fonte de rendimento, digamos assim. Onde é que foi o primeiro grande espetáculo ou aquele que reteve na sua memória? Primeiro? Apagarem-lhe a sério, não é? Mas o espetáculo só meu, é que o Levanta-te e Ri também era um espetáculo. Na altura não, teatro, sem ser o Levanta-te e Teatro Ri. Vilaré, em Lisboa. O espetáculo meu. Ora bem, foi. Deixa eu ver se eu me lembro. É que na altura, eu sou sincero, aquilo apareceu tanta coisa que eu tanto fazia espetáculos em bares mais pequeninos, como depois fazia espetáculos em teatros maiores. Eu na altura, espetáculos a solo em salas grandes não fazia muitos, fazia alguns, mas não fazia muitos, mas fazia muitos com outros comediantes, espetáculos tipo que éramos 4 ou 5 comediantes e fazíamos em teatros e auditórios. Porque geralmente esses espetáculos eram sempre mais do que um convidado. Sim, na altura sim. E eu na altura, confesso que eu não tinha tempo de piadas, não tinha material de comédia suficiente para fazer um espetáculo a solo. Então, porque aconteceu uma coisa que eu acho que no resto, em Portugal, a coisa começou ao contrário. Por exemplo, nos Estados Unidos ou aí no Canadá ou em Inglaterra, na Austrália, os comediantes quando vão à televisão já levam piadas que já estão rodadas, que eles já sabem como é que vai funcionar, que eles já sabem onde é que as pessoas se vão rir. Nós aqui no Levanta-te e Ri, naquela altura, nós escrevíamos as piadas para levar ao programa na semana seguinte. Ou seja, o texto não estava rodado, nós não sabíamos bem como é que ia ser, se aquilo ia resultar, se não ia. Então aquilo era um bocado uma pessoa mandar-se no trapézio tipo sem rede, porque nós estávamos ali sem rede e até podíamos, a qualquer momento, poder escorregar um pé, e a mim aconteceu-me, e eu conto que aconteceu-me algumas vezes de piadas que eu pensei que iam funcionar e as piadas não funcionavam muito bem, e também já aconteceu ao contrário. Coisas que eu dizia, que eu pensei que isto é mais um apontamento, e as pessoas riam-se muito. Ou seja, era ir um bocado a maluco, mas era como era. E eu contava isto, quando contava isto a uns amigos meus ingleses, a dizer como é que eram os comediantes. Dizia, porque nós lá em Portugal, tipo, eu escrevia para levar à televisão num programa em direto, que na altura tinha uma audiência às vezes de 400 mil pessoas, e nós íamos com piadas que não sabíamos se iam resultar ou não. Eles, hey man, you are crazy. Olha, é o que é. Os artistas em Portugal são assim, é bons assim. Bons tempos. Hugo, entretanto, há uma série de turnés que fez, que eu penso que foram várias, umas 4 ou 5 pelo menos, não sei se foram só por Portugal, se depois alguma se estendeu para algum país do estrangeiro, mas frenético, fora de contexto, maturado, on the rocks. Isto são diferentes fases do humor na sua vida ou diferentes fases suas no humor? Eu acho que é um bocadinho dos dois. Eu acho que ao longo desses espetáculos, isso foram os meus 4 solos. Eu ainda tive um solo,
uns tempos, ou melhor, tive mais 2 solos, uns tempos antes, um que foi o espetáculo dos 10 anos de carreira, e outro foi um espetáculo que chamava-se Bs pelos Bs. E isso era bem, isso era uma coisa. O meu humor também evoluiu de uns espetáculos para os outros, mas também a minha vida também me proporcionou, também me deu material para fazer piadas. E, ou seja, eu desde o frenético, que eu fazia um espetáculo por ano, um solo por ano, eu nesses solos aproveitava mais ou menos para contar o que é que foi a minha vida nesse último ano. Ou seja, as pessoas que iam ver o espetáculo percebiam o que é que tinha acontecido diferente. Por exemplo, agora o próximo espetáculo as pessoas vão saber que eu fui pai, vão saber como é que as coisas que eu passei enquanto fui pai, as coisas que eu passei enquanto a minha namorada estava grávida, o que eu passei agora coisas que me aconteceram durante a quarentena, o que é que coisas que eu vivi com isto do Covid e o que é que eu acho que mudou na sociedade e o que é que não mudou. E vai ser muito acerca disso. Ou seja, os solos que eu faço é um bocado para atualizar as pessoas acerca daquilo que me tem acontecido. E pronto, e agora o próximo. Eu nesta altura já devia estar a fazer o próximo, mais um espetáculo a solo, mas por causa do Covid não fiz. E optei então por fazer um espetáculo com outros comediantes, que estou a fazer um com o Raminhos, com o Nilton e com o Guilherme Duarte. E agora vamos ver quando é que vou fazer o meu próximo solo. Se calhar vai ser no início do próximo ano, se o Covid permitir. Assim Como é que as coisas estão aí no Canadá? Assim esperemos. As coisas aqui estão relativamente bem mais controladas do que pela Europa. E de qualquer forma também o país é bastante grande, o canadiano tem culturalmente uma forma diferente e é mais de seguir as regras, é mais certinho, as coisas estão controladas. É claro que também houve uma segunda vaga, mas nada assim de muito aparatoso, claro. E eu penso que as coisas se irão encaminhar para bom porto em breve. Aqui em Portugal já apostas a ver quando é que vão fechar tudo outra vez. Eu aposto no dia 13 de novembro. Voltamos a falar para saber. Hugo, há algum, e disse também há pouco que na altura que começou havia o Herman e o Herman, mas do que se fazia em termos de humor, portanto, nessa altura e até agora, há alguém que o tenha inspirado? Há alguém que goste particularmente do sentido do humor ou da forma como conta as suas piadas? Há alguém em que se inspire no país, em Portugal? Eu acho que uma pessoa acaba sempre por inspirar naquelas pessoas com quem lidamos mais e com quem... Eu, por exemplo, eu sou obrigado a assistir espetáculos de comediantes portugueses, não é que eu queira, eu sou obrigado, porque eu faço espetáculos com eles, então eu sou quase obrigado a aturar estes gajos, que lhes digo. E então uma pessoa acaba sempre por sofrer influências destes comediantes. E eu sofro influências destes que por acaso tenho a sorte de serem os que são mais meus amigos, como o João Seabra, o Miguel Sete Estacas, o Raminhos, o Guilherme, o Nilton, que são aqueles que eu convivo mais e são aqueles que eu assisto mais stand-up, que eu vejo mais stand-up. Mas depois também tenho muitas... Por exemplo, o Miguel Sete Estacas é um comediante que o estilo dele de comédia não tem nada a ver com o meu, é um estilo completamente diferente. Mas eu rio-me muito com as piadas que ele manda e fico muito surpreendido como é que ele consegue fazer ter aquele estilo de humor. E ele usa muito os trocadilhos. Só que há pessoas que têm a mania de dizer que os trocadilhos são... Como é que é dizer? Tem mania de reduzir, como se a comédia dos trocadilhos fosse uma arte, uma comédia menor. Mas o Miguel consegue extrapolar aquilo de uma maneira que eu fico assim, como é que a cabeça deste homem, como é que aquela cabeça funciona? Como é que ele consegue ter aquelas ideias? Como é que ele... Este gajo é maluco, normalmente é o que eu penso. E aquilo às vezes entra-me, eu fico assim a pensar, epá, eu queria muito conseguir fazer comédia assim, mas não consigo. Porque o meu mindset não é assim, é uma coisa diferente. Mas depois tenho muitas referências de comediantes estrangeiros, gosto muito
do Jim Jeffries, que é um comediante australiano que mora nos Estados Unidos. Gosto muito do Louis C.K., gosto de... Sei lá, há tantos hoje em dia. Gosto muito de comediantes brasileiros. Há comediantes brasileiros que são muito bons e a comédia de stand-up no Brasil está muito à frente. E depois eu não sei, mas eu gosto eu depois tenho o meu estilo, depois gosto de adaptar o meu estilo e eu gosto de fazer pequenos upgrades para a coisa ficar melhor. Eu acho que também uma pessoa começa a ficar mais maturada e também a coisa começa a sair de maneira diferente e começa cada vez mais a ser o próprio. Apesar destas entrevistas estarem um pouquinho mais longas, estamos quase a chegar ao final. Portanto, antes mesmo, nestes últimos 2 ou 3 minutos, o Hugo tem alguma piada que nos queira contar? Ou mesmo de quando viajou até ao Brasil e que foi convidado para fazer alguns espetáculos, há alguma piadola que tenha ouvido lá acerca dos portugueses que nos queira contar aqui a nós? Isto as viagens trazem sempre material para uma pessoa depois fazer piadas. Eu quando fui, da última vez que eu fui para Toronto, primeiro me senti muito pobre, porque eu nunca vou em discutível, não é? Porque ainda não sou o Hermano José, mas quando for o Hermano José é de ir em discutível. E então eu fui num voo da Lufthansa, que eu tive que ir à Alemanha apanhar o voo, fiz uma ligação, e senti-me, eu acho que eles nos aviões fazem de propósito para uma pessoa se sentir pobre, porque a entrada nunca é pela parte dos pobres, é pela parte dos ricos. Uma pessoa entra pela primeira classe e quanto mais para trás vamos andando, aquilo parece que vão piorando as condições, parece que uma pessoa até sente que o avião começa a ficar mais degradado. Uma pessoa entra e na primeira classe começa a ver champanhe de um lado para o outro, começa a ver a malta sentada naquelas poltronas muito grandes, mas conforme uma pessoa vai andando para trás, parece que as cadeiras vão ficando piores, vai diminuindo o espaço, e eu não havia, eu quando fui para aí, eu sou tão pobre que eu acho que havia galinhas no sítio onde eu andava. Eu não vi nenhuma, mas eu acho que vi umas penas a voar. E depois uma pessoa, eu estava assim a olhar e só via pessoas feias, porque as pessoas quanto mais pobres parece que são mais feias, mas depois eu também estava-me a sentir mal comigo próprio, porque eu sempre ouvi dizer, diz-me com quem andas que eu dir-te-ei quem és. Eu comecei a perder, a minha autoestima começou a ficar uma coisa horrível. E depois uma coisa que eu reparei, que eu não sabia, a parte dos avisos de emergência, os ricos têm muito mais material ou têm muito mais espaço para os coletes. E eles estavam a dizer, se for na primeira classe, eles começaram a ir dos ricos para os pobres. Estão a dizer, na primeira classe, eles eram, se em situação de emergência, abram um gavetão. Eles tinham um gavetão por baixo, assim, meio assim de lado, que aquilo tinha o colete, que eu aposto que aquele colete era muito melhor que o colete dos pobres. Muito melhor. O dos pobres, com um bocado de sorte, até tinha um buraco. Não, aquilo quando chegou ao dos pobres, eles já nem disseram colete nenhum. Disseram, olha, ponham a cabeça entre as pernas e não façam muito barulho para incomodar os ricos se estiver a cair. E eu também aposto que se o avião caísse, o piloto ia fazer um peão para os pobres morrerem primeiro. Eu tenho a certeza absoluta. Eles por muito pouco não disseram, quando chegaram aos pobres, se houver um acidente e se partir a fuselagem do avião, saiam devagarinho, que é para não assustar os bombeiros, que vocês são feios como o caraças. Então pronto, isto são coisas que me ficam nas vidas. Não, essa está muito boa, essa descrição, é verdade, essa descrição está muito boa. Acho que já esborratei aqui um bocadinho do meu rimel e tudo. Hugo, foi muito bom estar à conversa consigo. Chegámos ao final desta entrevista. Espero vê-lo cá muito em breve, aqui pessoalmente em estúdio, e agora deixo-lhe o ecrã para si para se despedir também do público lá em casa, dos telespectadores, que neste momento já estamos em 6 províncias aqui no Canadá. A FPTV já chegou a 6 províncias. Olha, então já que estou aqui na FTV, estou a falar aqui para os portugueses que estão no Canadá, é com muita pena que este ano não pude ir aí por causa do Covid. O ano passado consegui 2 vezes, que fui a Toronto e a Winnipeg. Eu nunca tive tanto frio como quando fui a Winnipeg. Eu não sabia que era possível pessoas sobreviverem a tanto frio como em Winnipeg. Eu acho que em Winnipeg, uma pessoa se puser uma pessoa se puser um frigorífico na rua, abre o frigorífico e está calor lá dentro, não é? Deve ser mais ou menos. Aquilo estava a menos 20 graus, dentro do frigorífico está a 4 graus. Vocês têm que aquecer os frigoríficos? Não há frigoríficos em Winnipeg. Não há, foi não. O pessoal quer refrigerar uma cerveja, abre a janela e põe o braço de fora.
Não, mas tenho muitas saudades, quero voltar aí o mais brevemente possível. Vamos esperar que isto passe, isto do Covid, e desejo muita saúde a todos os portugueses e que esteja toda a gente bem, e um grande abraço. E obrigado pelo carinho com que sempre me receberam aí. Nós é que agradecemos, Hugo. Um grande beijinho, tudo a correr bem por aí e digo-lhe, digo-lhe mais uma vez que espero vê-lo aqui muito em breve. Assim, espero que tenha gostado de mais um Entre Estrelas. Eu gostei tanto que até chorei a rir, até já me engano. Obrigada, até à próxima.